corpo humano é formado por milhões de células, que são a unidade estrutural e funcional dos seres vivos, ou seja, elas são a base do nosso organismo. Elas se regeneram, se reproduzem através da divisão celular e morrem quando não são mais necessárias. Em condições normais, esse processo é ordenado e controlado, e é responsável pela formação, crescimento e regeneração dos tecidos saudáveis do nosso corpo. O câncer se desenvolve justamente quando as células anormais deixam de seguir esse processo natural, sofrendo mutação, que pode provocar danos a um ou mais genes de uma única célula. E o que seria o câncer de fato? Câncer é o nome genérico de um grupo de mais de 200 doenças, e embora existem tantos tipos de câncer, todos eles começam devido ao crescimento e multiplicação anormal e descontrolada das células. A enfermidade também é conhecida como neoplasia. A ciência médica que estuda o câncer se denomina oncologia, e o oncologista, por sua vez, é o médico que trata essa doença. Os cânceres que não forem tratados devidamente podem se agravar e, consequentemente, levar a óbito. Como ocorre? O corpo humano possui trilhões de células vivas. Normalmente, essas células crescem, se dividem e morrem ordenadamente. Durante os primeiros anos de vida, a divisão celular ocorre mais rapidamente, o que possibilita o desenvolvimento da pessoa. Depois, já na fase adulta, a maioria das divisões acontecem apenas para que haja a substituição das células mortas ou desgastadas, ou até mesmo para reparar danos de tecido. Quando a divisão celular se torna mais acelerada, de forma que o corpo não tem mais controle sobre essa divisão, a célula se torna cancerosa, podendo invadir outros tecidos, nos quais a sua proliferação descontrolada continua, e pode formar tumores. Outro fato importante é que as células cancerosas, elas, ao invés de morrer, continuam crescendo e formando outras células mutadas, dando prosseguimento a esse processo. Mutações. Quando uma célula se multiplica, o seu material genético é copiado e todas as células que vierem dessa multiplicação têm o mesmo material genético. Caso aconteça um erro na hora de fazer essa cópia, que gere essa mutação genética, essa mutação também será replicada. A mutação genética pode ser hereditária, quando ela é herdada do óvulo da mãe ou dos espermatozoides do pai e está presente em todas as células durante a sua vida. Ou então ela pode ser somática, quando uma pessoa adquire essa mutação em algum momento da sua vida, e nesse caso ela está presente apenas em algumas células do nosso corpo ou alguns tecidos, e poderão entrar em ação em algum momento da sua vida. Agentes cancerígenos. Vários eventos biológicos induzem uma célula normal a se tornar um tumor, aumentando muito a chance de ela se tornar cancerígena posteriormente, além de estarem presentes no nosso cotidiano, sendo as mais comuns. 1. Infecções por vírus específicos que modificam o controle genético da nossa célula por interferência ao DNA, como por exemplo o vírus da hepatite C, vírus do papiloma humano ou HPV. 2. Indução de agentes físicos como raio-x e outras radiações, ou por agentes químicos como, por exemplo, o tabaco presente nos cigarros, álcool, poluição, produtos químicos, gorduras trans ou defumadas que produzem moléculas de alto potencial oxidante, nocivas para o DNA. 3. Mutações espontâneas, que promovem deleções ou mutações nas bases nitrogenadas do DNA. Outros fatores que podem influenciar o desenvolvimento do câncer é a idade avançada, já que com o tempo o corpo humano acaba acumulando uma variedade de mutações, deixando o nosso sistema imunológico mais debilitado. E há também a questão da herança genética, que possibilita que algumas pessoas tenham mais propensão a desenvolver câncer do que outras. Estágios. Existem 3 diferentes estágios pelos quais o tumor se origina. Eles são: estágio da iniciação, que trata-se do primeiro estágio da carcinogênese. Nessa etapa, as células sofrem os efeitos causados pelos agentes cancerígenos, ocasionando alterações em alguns de seus genes. Nesse ponto, as células apresentam alteradas geneticamente, mas ainda não é possível se identificar como um tumor. 2. Estágio da promoção. Esse é o segundo estágio da carcinogênese, no qual as células geneticamente alteradas sofrem os efeitos dos agentes carcinogênicos conhecidos como oncopromotores. Essas células passam a ser malignas de forma lenta e gradual. E para que a transformação seja findada, para que esse processo seja concluído, é necessário que o contato com o oncopromotor seja contínuo. Quando há uma quebra nesse contato, em muitos casos o processo é interrompido nesse estágio. E o terceiro é o estágio da progressão. Este é o terceiro e último estágio da carcinogênese, no qual ocorre a multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse ponto, a neoplasia já encontra-se instalada e evoluindo de forma gradual, até que apareçam as primeiras manifestações clínicas da desordem.
Tumores. Os tumores, por exemplo, podem ser malignos ou benignos. Os benignos, que podem também ser chamados de neoplasias benignas, se caracterizam por um crescimento anormal de células maduras que crescem mais lentamente, não conseguem invadir outros tecidos e por isso apresentam um bom prognóstico. Metástase. A metástase é um tumor que se desenvolve soltando-se do tumor original e indo para outras partes do corpo, formando novos tumores a partir dali. Nesse sentido, por exemplo, as células do câncer de mama podem viajar pelo corpo através da linfa e pelo sangue, podendo invadir outros órgãos, como o osso, pulmão, fígado, cérebro. As mortes em decorrência do câncer de mamas não são causadas de fato pelo tumor no seio, mas pelas metástases. Tratamentos. A cirurgia oncológica é um tipo de tratamento de câncer que consiste na retirada do tumor através de operações do corpo do paciente. Quando indicada, sua intenção é remover totalmente o tumor. O câncer, em uma fase inicial, pode ser controlado ou até mesmo curado através do tratamento cirúrgico. O ato cirúrgico pode ter a finalidade curativa, sobretudo quando há uma detecção precoce do tumor e é possível a retirada total. Ou a finalidade paliativa, quando o objetivo é reduzir a quantidade de células tumorais e controlar os sintomas que comprometem a qualidade de sobrevivência do paciente. Outro método utilizado é a quimioterapia, que é um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor. Esses medicamentos se misturam no sangue e são levados por todo o corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo também que elas se espalhem mais ainda pelo corpo. Radioterapia. A radioterapia é um tratamento no qual utilizam radiações ionizantes, como raio-x, por exemplo, que são um tipo de energia para destruir as células tumorais ou impedir que se multipliquem cada vez mais. Essas radiações não são vistas durante as aplicações e os pacientes não costumam sentir nada durante elas. A maioria dos pacientes com câncer são tratados com radiações e o resultado costuma ser muito positivo. O tumor pode desaparecer e a doença pode ser controlada ou até mesmo curada. E por último, a imunoterapia. A imunoterapia é um tipo de tratamento de câncer que visa combater o avanço da doença pela ativação do próprio sistema imunológico do paciente. A ideia é que, com o uso de medicamentos, o próprio organismo do paciente elimine a doença de forma mais eficiente e com menos toxicidade. Anticorpos monoclonais, vacinas contra o câncer e as CAR-T-cells, que são células produzidas em laboratórios derivadas das mais importantes células de defesa do corpo, são os principais tipos de imunoterapia utilizados até hoje no combate